Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar. A imagem do futebol, 45 minutos de pura informação de Grêmio e de Internacional e de debate em cima das informações sempre atualizadas. Por exemplo, Alisson pode sair da Roma e ir para o Paris Saint-Germain. Esse jogador há 9 partidas não toma gol. A Roma é a defesa menos vazada da Europa. Então, o Alisson está mais do que no auge da carreira. Está sendo cobiçado pelo time que mais investe dinheiro graúdo no mundo, incluindo-se a China. Paris Saint-Germain gasta mais do que vários clubes chineses. Basta pegar o exemplo do Neymar, que é o exemplo maior que temos em todo o planeta Terra. Então, o Paris Saint-Germain, se ele quer efetivamente o Alisson, ele vai levar. Então, essa é a situação. E agora o Philippe Coutinho está indo para o Barcelona, definitivamente. 600 milhões de reais. O que isso significa na nossa vida, no nosso cotidiano aqui? Quase nada? Não, bastante. Quanto é que passa a valer o Arthur na medida em que um jogador mais velho do que ele, um baita de um talento, um dos jogadores mais efetivos do mundo, esse Philippe Coutinho, como cresceu, né? Já era extraordinário, agora está melhor ainda. Inclusive na seleção brasileira ele está jogando bem. 600 milhões. Se o Barcelona está propenso a ter os dois, eu não acredito que pague mais do que os 25 milhões que ofereceu. Aí daria mais 100 milhões para o Grêmio, gastaria nos dois negócios 700 milhões. No entanto, o Arthur, agora a gente vai ver se ele tem mercado, aí é que eu queria chegar, para mais de 25 milhões de euros. Ele, na verdade, 25 milhões seriam 60% do Grêmio. Ainda restariam os outros 40% para que a família negocie, ou por dinheiro mensal, que é o que normalmente acontece. Aí o Arthur ganharia por mês um valor maior para recuperar esses 20% que ele tem dos direitos federativos. E 20% é do homem do arroz. Agora aí eu tenho alguma dificuldade. O empresário pode ou não pode investir no futebol? Então é um dinheiro que o Grêmio terá que repassar para o homem do arroz? O homem do arroz vai fazer negócio com o Barcelona, mas não pode, pessoa física não pode? Ou ele tem também um clube, o Celso Rico? É a mesma história essa do empresário que ajuda o Internacional, o Delcir Sonda, dizer que vai investir no Internacional em dinheiro pegando pedaço de jogador. Não pode mais. Os que ele tem, e depois que passou a vigir a nova determinação da FIFA, não pode mais. Mas toda hora a gente ouve, fulano tem 20%, o outro tem 20%. São esses clubes aí, barriga de aluguel. Há poucos dias eu entrevistei o Biteco, Guilherme Biteco, e ele me disse, eu pertenço para um clube lá de Santa Catarina, não lembro se é Água Santa, né? Como assim? Eu pertenço lá para esse clube. Então, as coisas no futebol, elas são muito difíceis da gente compreender. Fáceis e difíceis. Nada pode e tudo pode. Tá? Porque se dá um jeito. Referente a 20%, correspondente a tanto em dólar, depende do que está escrito e depende do que é determinado pela legislação. Agora, investir direto e ter percentual de jogador não pode mais, segundo a determinação da FIFA. Aí se cria clube barriga de aluguel. O Delcir Sonda pode ser dono de um clube. O Celso Rico deve ser dono de algum clube lá pela fronteira, né? E é por aí que se vai. A esse percentual do jogador fica pertencendo a este clube, que na verdade é o homem. É o homem do arroz, é o homem do supermercado, é isso aí. São os investidores em clubes de futebol. E viver com eles é ruim, sem eles é pior? Ou um dia os clubes poderão viver sem eles e é o mais correto? Luciano Davi, postulante a candidato à presidência do Internacional. Boa tarde. Boa tarde aos amigos do Preliminar. Prazer enorme estar participando mais uma vez desse programa. Uma pequena lembrança antes, né? O Internacional, se houver a negociação do Alisson, tem 5% Sim. sobre os direitos de formação, né? Sim, foi um erro meu não ter mencionado. Já seria um dinheirinho que entraria no caixa do Internacional aí. Um dinheiro bom, por sinal, né? Se for mais 10 em cima, digamos, da diferença. Mas 17. Se for vendido por 17, o Inter ganha 5 dos 17 ou da diferença? Acho que da diferença. Da diferença. O Inter já ganhou os 7,5, então ganharia mais 5% em cima de 10, digamos.
Daria 500 mil dólares. É. Ou euros. 500 mil euros. Já ajuda. 2 milhões de 2 reais. milhões de reais. Já ajuda no caixa. Menos risco de sair do lado. Tu sabe, Rec, que ontem eu fui na apresentação do Internacional e após a apresentação, até por um convite do Conselho Deliberativo e do próprio presidente do Internacional, e batemos na porta do presidente depois para ir colher algumas informações sobre a gestão, sobre alguns números do clube. E a informação que nos veio com relação, por exemplo, a essa tua pergunta, né, de ter ou não empresários participando do projeto de clube. Hoje o empresário, como pessoa física, ele não pode mais ter essa parceria de levar comissão de jogador, que eu acho muito interessante e saudável para o clube. Mas o empréstimo que foi feito do Internacional com relação ao Delcir, ele é um empréstimo que se tivesse passado a dívida tivesse passada da gestão do então presidente Marcelo Medeiros e do seu conselho de gestão, teria que passar pelo conselho deliberativo. Como o acerto foi feito em cima de uma proposta que vai ser paga dentro da própria gestão de 2018, acaba não precisando passar pelo conselho deliberativo, e a ideia é que esse empréstimo que foi feito se pague também já em 2018, né? Tá, mas e aí, Luciano, isso aí tá certo? Não, porque claro é a mesma coisa que pegar dinheiro de banco. Claro que não, claro que não. O pífero tomou pau. É muito fácil a gente ficar falando aqui. Eu já fui gestão e por várias vezes já fui criticado com relação a algumas contratações que nós fizemos na nossa gestão. O Rafael Moura já prescreveu ou ainda não? Já. E é óbvio que a gente procura fazer a correção de rumo dentro dos nossos próprios erros. O Internacional, se não tiver um choque de gestão total, que a gente achou que fosse ocorrer nessa gestão, tá? E avisar para o torcedor, que foi o que o Bolzan fez no Grêmio. Olha, a nossa situação é essa, nós precisamos equalizar a nossa situação financeira. Hoje o Grêmio já está no outro tamanho de novo, né? A gente tem que reconhecer que com a venda de atletas que teve, com o aumento do seu quadro social, com a questão do televisionamento, que ele conseguiu negociar muito bem, o Grêmio atingiu um outro patamar. Mas o Internacional tem que começar de novo. Ou o Internacional começa com uma folha que não pode ultrapassar o teto de 4,5, no máximo 5 milhões, e olha, é muito já, é muito. E nós vamos ter que viver uma nova realidade, o nosso associado vai ter que saber que essa realidade vai acontecer e que nós precisamos fazer um tratamento e um choque a médio e longo prazo. Acho que a próxima gestão, Rec, que já se avizinha aí para 2019... Será do I9? O I9 tem a legítima pretensão... I9 em 2019. Esse vai ser um slogan nosso. I9 em 19. Esse vai ser um slogan nosso. O I9 tem a legítima pretensão de vai ser mesmo? De buscar... Eu chutei aqui. Não, a gente já está estudando esse slogan. 2019 é I9. Você é um cara inteligente, né? Não, eu enxergo longe. Mas vamos lá, fora a brincadeira, falando sério agora, porque quando a gente fala do Internacional, a gente tem que falar muito sério. O Internacional precisa ter um choque de gestão, sim. Isso vai bater lá na próxima gestão. Não se sabe se uma próxima gestão vai conseguir, a médio e longo prazo, trazer títulos de expressão para o clube, mas eu acho que esse choque tem que ser dado. E não é no Internacional, é em qualquer clube de futebol no Brasil. Já se ouve falar, através do Profut, que vão tentar amenizar um pouco a situação dos clubes, que tem clubes que estão completamente sem condições de cumprir à risca a exigência da lei 13.155 do Profut. Olha como é que é o tamanho do Brasil hoje. Para 100 anos, aí pode ser que o clube se ajeite. Olha como é que está a situação dos clubes hoje. Então, assim, nós, infelizmente, ou nós damos um choque de gestão no todo, e a torcida vai ter que compreender isso, ou o Internacional vai seguir à risca essas gestões que estão ocorrendo. Muita gente vai ficar brava com a expressão que eu vou usar agora. Muita gente. Que é? Acho que até a maioria vai ficar brava. Já vou tomar pau agora aí no Facebook direto. Não tem problema. No Twitter. E vou te dizer... O Internacional está precisando de um mirandaço. Que o Internacional está precisando de alguém que construa um novo pilar de sustentação para o clube. Miranda lá em 2000 fez isso. A gente tem que reconhecer, e a gestão do Fernando deu certo em função de que lá se teve esse choque de gestão, e eu sempre reconheci isso aqui, sempre elogiei Miranda, que acaba não reconhecendo nem os elogios que a gente dá para ele, né? Então... não está muito receptivo. Então, tenho o maior respeito por todos os ex-presidentes do Internacional, sem exceção.
porque não é fácil assumir um clube do tamanho do clube e a responsabilidade que a gente tem de assumir um clube desse tamanho. Mas o Internacional precisa desse choque de gestão, o Internacional precisa construir um novo pilar de sustentação que dê estrutura física, financeira, para que novas gestões assumam o Inter e lá na frente ganhem alguma coisa. É uma situação complicada, é uma situação que a gente vê que os gastos de 2017 ainda foram proporcionais ao tamanho do clube e deveriam ter sido menores, isso aqui é uma constatação que eu estou fazendo, não é uma crítica, e esse choque de gestão tem que ocorrer. Se o nome é esse, Mirandaço, ou Amoretizaço, ou o que tu quiser dar, não importa. O que importa e eu venho falando isso com conselheiros de outros movimentos, ou o Internacional dá esse choque de gestão, ou nós vamos continuar na mesma. E vai sofrer muito o próximo conselho de gestão. Mesmo que diga que vai cair para a segunda divisão? Não, a ideia não é essa. O Internacional tem tamanho para não cair. O Internacional caiu porque dentro do vestiário do Internacional acabou o respeito em função do histórico do que ocorreu em 2015, 2016. Essa é uma grande diferença. Se tu trabalhar com seriedade, se tu trabalhar com foco e atividade de fim sendo o futebol, que é o que leva a âncora, que é o que leva a estrutura de qualquer clube de futebol, não tem como cair. Agora, a gente não deixa de pensar grande quando achar que tu vai ter que ter um planejamento a médio e longo prazo e vai ter que ter um planejamento a curto prazo, quiçá lá um título gaúcho, quem sabe uma Copa do Brasil, que é um título de expressão que te leva a uma Libertadores e que é um caminho mais curto, é difícil como... Eu acho que não é mais um mais curto. Não, ele hoje é difícil porque agora todos os resultados eles se resumem ao final do ano, né? Então, quer dizer, tu tem que trabalhar, com exceção do Gauchão, tu tem que trabalhar na Liga, numa Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro, para atingir um patamar de resultado lá no final do ano. Eu acho que é quase impossível a Copa do Brasil. Só que, vou te dizer, Rec, que um resultado desses, ele te dá uma tranquilidade perante ao associado e ao torcedor de trabalhar melhor o ano de 2020. Até o Gauchão dá um salvo-conduto? Eu acho que dá porque a gente viu isso em 2017, o Internacional não ganhando o seu título de heptacampeão gaúcho, já trouxe uma certa crise para dentro do vestiário do Internacional, né? Então qualquer título, seja ele de média expressão ou de pouca expressão, ele dá uma certa tranquilidade justamente dentro do vestiário. Falando em tranquilidade dentro do vestiário, ontem eu fui lá dar um abraço no meu amigo Odair, deixei muito... o meu contato de telefone, se a gente pudesse conversar e tal. O Odair é um cara que leva o Inter muito a sério. O Odair é um cara que eu acho que pode fazer um trabalho, se o departamento de futebol souber segurar o Odair na crise, porque ela vai ocorrer 2, 3 derrotas consecutivas e a torcida do Internacional, infelizmente, ela está num patamar de cobrança muito alto, né? Em função... ontem lá. Eu não entendi aquela valha. Eu acho que o torcedor... porque ficaram um pouco tempo no gramado. Eu acho que foi uma falha de comunicação ali. Parece que o torcedor chegou um pouco mais cedo, e aí os jogadores ficaram um pouco tempo no gramado e a torcida não entendeu que eles voltariam num segundo momento, depois de ir ao vestiário se arrumar, voltariam de novo para fazer um trotezinho, uma corrida lá. Poderia ter sido comunicado melhor, quem sabe. Eu acho que foi uma falha ali de entendimento em função do longo tempo de duração do jogador, do torcedor ficar. Pro jogador. Ali ela vai pro momento. Pra falta de comunicação. Porque eu entendi também. Eu acho que foi uma falta de comunicação. A vaia era, poxa, eu fiquei 1 hora, 2 horas no sol pra ver 5 minutos dos jogadores. Não foi nesse sentido a vaia, não foi uma vaia... de reprovação. Não, e direcionada a um jogador ou a alguns jogadores do grupo. O Paulo estava ali. Paulo se apresenta hoje? Outra coisa se apresentou hoje de manhã. Se apresentou já? Uma outra coisa que eu vejo, Rec, já participou até das atividades. E aí eu vou pegar lá uma frase de 2000, né, do Medina. O Internacional vai ter resultados a médio e longo prazo, quem sabe começa a ter um resultado daqui a 5 anos. A categoria de base do Internacional, da mesma forma, a cada 2 anos entra uma gestão e faz uma filosofia nova de trabalho. Há quanto tempo o Internacional não revela jogador da base? Não, o Inter revela, mas não utiliza. O Internacional tem agora bom Quem jogador. O Inter vendeu, por exemplo, nos últimos 2 anos? Venda mas por quê? Ninguém. Porque o trabalho não está sendo de excelência na base. Mas como está ganhando os títulos todos? Isso é uma coisa. A estratégia ganhar título é uma coisa. Revelar atleta para o profissional é outra totalmente diferente. No profissional é diferente. Ganhar título é uma coisa. Vender jogador é outra. Se ganhar título e não vender jogador é mérito.
Agora a divisão de base tu tem que ganhar título e promover jogador. O resultado de excelência seria, né, ganhar título e não precisar vender jogador, né? Não, que essa venda de jogador não fosse a necessidade de uma receita extraordinária para se cobrir caixa. Agora vê como nós a hora que o clube brasileiro conseguir atingir esse patamar, aí nós estamos falando em excelência de trabalho. Nós somos pobres de maré de si. Né? Lembra aquela musiquinha do colégio? Pobre, pobre, pobre de maré de si. Nós somos pobres de maré de si. É uma coisa impressionante. O Grêmio vendeu agora recentemente que tenha sobrado 60 esse pro Grêmio para fechar o orçamento. Sobrou um pouco mais, deu 70. O Grêmio não tem 5 milhões de dólares para contratar o Jonathan Alves. Tem 29 anos. Tá, mas faz um contrato de 5 anos com ele, então. Acho que o máximo é 5 anos, né? Máximo é 5. Máximo é 5. Vai a 34. Mas se não der certo. Mas é uma tacada que o Grêmio tem que dar. Claro, tem que contratar agora o lateral direito, que eu estou sugerindo que seja o Boca Negra lá do Nacional. Joga pra caramba. Né? Porque o Grêmio vai ter um desfalque sério na lateral direita. E já tem um desfalque sério no comando do ataque. Porque antes tinha um bom e um que aceitava a reserva e era até risos. E depois virou xodó da torcida, o Jael. E o Barrios, durante um bom período, quebrou bem o galho do Grêmio. Será que o Grêmio não tem 5 milhões de euros ou de dólares para comprar o Jonathan Alves? Tá falando nesse, como é que é o nome dele? Zampedri, do Rosário Central. Até o Marco Ruben reveza com ele. É um mérito do Zampedri, esse Fernando Zampedri. Porque o Marco Ruben me parece bem superior a ele, pelos números, né? Me disseram que é um jogador que tem 30 e poucos gols na carreira inteira. E já tem 29 anos. Mas daí o Brian Rodrigues. Aí o Grêmio está trazendo outro Brian Rodrigues. Eu pago um preço, às vezes, de não dizer meias palavras. Vá que dê certo. Mas vá que dê certo, porque daqui a pouco eu não vou cair da escada. A possibilidade é bem grande que eu não caia da escada. Agora, vá que dê certo. Um clube do tamanho que atingiu o Grêmio não pode ir pro vá que dê certo. Não pode viajar na maionese como o Internacional viajou algumas vezes. E parece que o Grêmio é muito cônscio disso. Agora, ele tem 10 jogos no Rosário Central, tem 4 gols e 1 assistência. Tá bem, aí ainda essa média aqui tá boa. A média da carreira, me falaram que... Mas vamos lá. Eu vou pegar os meus exemplos aqui. Então pega os exemplos ruins. O Damião tá em má fase há 5 anos e tem 200 gols. Eu vou pegar os meus exemplos. O Alexandre era vaiado, tinha meio gol por partida. O Internacional tinha um orçamento que superava os 300 milhões e nós trouxemos o Forlan por salário. Depois de 90 dias negociando com a Inter lá para tirar ele de graça de lá, nós trouxemos o Forlan por salário. É isso que eu tô querendo te dizer. Então, assim, o Grêmio tem que avaliar se os 5 milhões de dólares realmente valem para contratar esse jogador, porque são quase 20 milhões de reais, gente. São quase 20 milhões de reais, depois tu tem que pagar essa conta ali na frente, entendeu? Por exemplo, vamos fazer a seguinte análise. Copa do Mundo de 2018. Soares é o melhor jogador da Copa. Em 2019. Agora já vai ver esse balanço. Vamos lá. O Soares joga mais que o Forlan. Vamos lá, mas então vamos lá. Aí vem uma proposta para trazer o Soares de graça do clube só por salário. Tu traz? Tô te fazendo uma pergunta. Tu traz como dirigente? O salário é bem alto do Soares. Vamos lá, 800 mil de salário do Soares. Tu traz pro Internacional ou pro Grêmio? Depende do meu momento financeiro. Mas aí é que tá. O Grêmio, o momento financeiro do Internacional em 2012 era muito maior do que é hoje. Entendeu? Era muito maior do que é hoje. O Internacional tinha lá a Tramontina, o Internacional tinha Ambev, tinha Gatorade, tinha SPR, tinha vários outros. Quais são os patrocinadores que o Internacional tem hoje? Então, assim, diminuiu o patamar, diminui a procura de mercado. A competência do marketing. Eu não vou fazer crítica. Não vou fazer crítica pontual a ninguém. Cada vez menos. Não vou fazer crítica pontual a ninguém. Tá? O que a gente está enxergando, nós como grupo político estamos enxergando... Não estou falando dentro só do atual, hein, porque tu falou uma coisa que aconteceu há 6 anos. Há 6 anos. Há 6 anos. Então, quando eu falo em marketing, há 6 anos. Há 6 anos. E lá nós tínhamos, por exemplo, o Avancini, que era um executivo, que tinha gente da oposição que corneteava. Entendeu? Por causa do esquema político, ele era diretor... Porque havia sido de um grupo político. Isso. Então, esse tipo de avaliação a gente tem que fazer, sabe? Sandra, uma coisa que eu concordo contigo é o seguinte: tem que terminar um pouco a tese e ver o que funciona na prática. É isso aí. Quanto é que arrecada a comunicação social? Quanto é que arrecada o marketing? Quanto é que o futebol arrecadou e gastou? O que ganhou? E pronto, e quantificar.
O que vocês estão fazendo aí, não é para você estar aqui, e eu falei hoje lá na Rádio Grenal também, tá, o Matheus lá, coincidentemente, não é campanha pro Inove, estava hoje de manhã lá, até porque lá não sou eu que convido. Às vezes eu sugiro, mas não convido. E não sabia que o Matheus ia lá, e até deu coincidência os dois estarem aqui. Eu disse lá, o Inove viaja para o interior para saber o anseio do sócio. O Inove vai na apresentação do Odair para ver o conteúdo que tem ali, da conversa que está se tratando. O Inove fala com o presidente toda hora. Está contratando um CEO para administrar o movimento. Bom, pode dar tudo errado. O CEO para estudar o clube. É isso aí. O executivo que nós estamos trazendo vai ser um cara que a partir de março vai começar a estudar. E aí eu vou fazer uma outra visita ao presidente e fazer um pedido e um requerimento. Não, ele não vai entrar dentro de diretoria. Nós, conselheiros, vamos buscar informações do clube através de requerimentos. Isso é estatutário, é permitido, a gente vai fazer. E esse CEO que vai estar dentro de 9 vai fazer uma avaliação e um plano de negócios. Mas CEO é coisa cara, vocês estão com a Bufu falando? Não. Na realidade, assim, ó, esse é um mercado que quem tem uma visão, por exemplo, de manager, que um cara que é executivo e olha para esse negócio e diz assim, cara, esse é um mercado que me interessa, porque é um mercado novo, eu já trabalhei em várias empresas gigantes e daqui a pouco eu vou começar a avaliar esse mercado. Sabe qual foi a observação que Ernest Young, que foi contratado agora para fazer aquela consultoria da gestão 2015-2016, qual foi a frase deles? Tu sabe que nós avaliamos esse mercado do futebol e ela tinha sido contratada lá na obra do Inter, se lembra? Na gestão do Giovanni, foi coincidentemente a mesma empresa. Eles disseram, esse mercado ele é tão absurdo que na crise do Brasil ele cresceu 23%, então nós abrimos os olhos para esse mercado e vamos começar a atuar nesse mercado do futebol. Acho que eu vou virar uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria, que na realidade é um negócio das Big Four do mundo, uma empresa gigantesca em termos de consultoria, e que faz a avaliação de riscos do que tu está fazendo no mercado, né, do que é positivo e negativo, e ela mesma disse, olha, esse mundo do futebol é um mundo muito interessante, porque na crise cresceu 23% do ano. Então a gente tem que avaliar esse número, né? E o dinheiro vai pro futebol, porque outros mercados coligados, assim, até a nossa comunicação passa por um momento delicadíssimo. Para buscar qualquer centavinho no mercado. Quer dizer, se aumentou 23% o dinheiro que circula no futebol, o Inter, o Grêmio, tem que ter competência para buscar o seu quinhão. Isso aí. Porque a marca de Grêmio de Internacional, meu Deus, dá para vender casa incendiando. Né? Sabe qual é a outra avaliação que nós temos que fazer, que é muito difícil? Até porque quando tu não está na gestão, tu não tem a permissão para fazer esse tipo de... Mas avaliar no mercado do exterior algum tipo de patrocínio diferente do nosso regionalismo aqui, sabe? Eu acho que está faltando competência, e eu me incluo nela, porque lá em 2011, 2012 os nossos patrocinadores eram Banrisul, eram Tramontina, eram Unimed, vieram novos, como os que eu já citei anteriormente, mas ir buscar algum patrocinador de fora que queira entrar para o Brasil para fazer algum trabalho diferenciado, entendeu? Porque, se não tiverem novas receitas a partir de 2019, 2020, não sei se 2018 isso vai acontecer, fica muito difícil administrar o clube da forma como ele está hoje. Com os patamares de receita aí, não querendo fazer crítica nenhuma, mas os 2 patrocínios que vieram foram patrocínios que tinham sido buscados pelo Grêmio, e aí o Inter contatou e conseguiu também aqueles patrocínios de manga de camisa. De manga de camisa e tal, ligado ao Taqui, que é a iPlace, né? E teve o aplicativo de mobilidade, também, o Uber também, Isso mesmo. Então foi isso que veio, né? Quer dizer, é pouco pro tamanho do Internacional, é pouco. Nós temos que buscar, e aí é um desafio ir buscar isso. É um desafio muito grande. Eu fiz críticas quando o Inter pegou a iPlace, porque se apresentou pro Inter antes. E o Inter não soube o que fazer. E teve a rede de hotéis também, né? E a rede de hotéis. Isso mesmo, é verdade. Quer dizer, e o Internacional não soube o que fazer, ela foi pro Grêmio, daí o Inter foi em cima. Tu quer ver um elogio que eu vou fazer aqui, ó. Pré-temporada dentro de casa. Não tem dinheiro, pré-temporada dentro de casa. O Internacional tá fazendo certo, não vai gastar, entendeu? Não vai gastar. E aí eu tava falando com o Odair ontem, eu falei, cara, é aquela coisa assim, ó, o jogador tá aqui, a família tá ali do lado, entendeu? Fica 2 dias no hotel, volta pra casa um dia, quer dizer... Falei isso hoje tá bem encaminhado. Só gasta o que pode, né? Só gasta o que pode. Mas nessa linha, Davi, você estava falando no início do programa que o Inter precisa de um choque de gestão, precisa enxugar a folha. Só que você falou também que a torcida do Inter é muito exigente. Tem como conciliar isso com esse torcedor com um mandato de apenas 2 anos? Tem que dar o recado.
Eu acho que tu tem que entrar dando o recado. Olha, a situação vai ser essa, o projeto a médio e longo prazo é esse, e o projeto a curto prazo é esse. Entendeu? E tem que dar real para a torcida colorada. E a torcida colorada já enxergou isso. Entendeu? Tu começa a avaliar a questão de contratações. Tu não consegue mais ver ali, e, pelo contrário, eu fui muito criticado em função da contratação do Forlan e do Rafael Moura, porque foram contratações caras. Na realidade, foram contratações que o torcedor ficou sabendo do valor do salário, porque eu falei. Né? Outros 400 jogadores foram contratados nos últimos 15 anos e ninguém soube do salário. Né? Aí fica fácil, não consegue bater. Outro salário que todo mundo sabe é o do Anderson, né? Porque também vazou na imprensa e tal. Eu dei em primeira mão, era 400 pro Anderson e mais 100 de luvas. Desculpa, tu fez uma pergunta e eu acabei fugindo da resposta. Como passar isso pro torcedor para ele aceitar? O torcedor vai ter que entender, o Internacional não tem fluxo de caixa, entendeu? O Internacional vai ter que dar um choque de gestão, vai ter que começar um trabalho inteiro na base. Nós vamos ter que entrar para dentro da base do Internacional para entender o que está acontecendo. Eu acho que tu tem que ter aí... Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Necessidade financeira. Muricy Ramalho, quando foi contratado pelo Internacional, ele foi buscar jogador na base. E explodiu com um monte de jogador, amigo. Um monte de jogador que veio da base. Vou pegar um exemplo aqui só de um jogo pontual. Rodrigo Paulista num Grenal lá no Olímpico, que ele entrou como fator surpresa. Tava faltando uma peça que o Muricy queria, foi lá perguntar pra nós indicamos o Rodrigo Paulista estourou no Grenal, acabou fazendo gol, se lembra aquele Grenal ali? Foi 3-1. Isso foi um jogador que até não estourou tanto, mas olha quanto jogador o Internacional revelou em cima de uma necessidade financeira, e porque tinha um trabalho muito concreto na base do Internacional, né? Então assim, um treinador que conheça campo, aliado a um diretor executivo de vestiário que conheça a categoria de base e a necessidade do clube, alinhado a mais um diretor de administração que conheça dados. E aí vai buscar jogador avaliando administrativamente toda a questão de pesquisa de dados. Não pode ser no achômetro. E a gente não pode achar que o vice de futebol vai entender mais de futebol que esses caras. Vice de futebol, assim como o conselho de gestão, tem que demandar meta para essas pessoas. E essas pessoas têm que cumprir. A nossa função é estritamente política. Ou nós aprendemos isso, ou o Internacional vai continuar no patamar que está mais 20 anos por teimosia. Então, assim, vamos parar de achar que nós entendemos do negócio. Vou te fazer uma pergunta agora pontual. Richelli. Se diz que ele não tem um bom comportamento em Recife. Porto Alegre tem as mulheres mais bonitas do Brasil, tem bares sedutores na Cidade Baixa, lá no Padre Chagas, e outros points da cidade. Ele vai se comportar bem aqui por quê? Porque ele vai fazer voto de castidade, como castidade não, de abstinência. Como fez o Jô? Como fez o Jô. Eu ia citar esse exemplo porque eu ia citar esse exemplo porque esteve na minha gestão, tá? Eu estou citando a minha gestão aqui para não acharem que eu estou criticando outras, tá? O Jô, se tivesse dado o retorno que deu no Corinthians e continuasse festeiro, para mim não teria problema nenhum. O Lula foi buscado uma noite antes da final do Brasileiro em Osório, jogando pôquer, entendeu? Então, quem era o Lula? Um craque de futebol. E ia pra dentro de campo, naquela época ainda fumava um cigarro no vestiário. Mas tu acabou de dizer que tem que ser profissional. Se tu já sabe que o cara é problema. Mas aí que tá, mas vem cá, o Jô era problema. Por que no Internacional ele não jogou e no Corinthians ele jogou? E no Atlético foi campeão da América. E aí? O Aranga e tudo. Na época ainda tinha as festas. Ainda tinha as queridas ainda. Então eu acho que tu tem que ter um diretor executivo que conheça a linguagem desses caras, entendeu? Um cara de vestiário que conheça, que seja mais matreiro que eles, entendeu? E elimine essa possibilidade de achar que o vice de futebol entende de tudo, porque ele não entende. Mas o Jô no Atlético Mineiro tinha um bom conselheiro, que era o Ronaldinho Gaúcho, futuro senador da República. Tinha um bom conselheiro. Parceiros de festa. Parceiros de festa. Baita parceria, hein? E o Jô assim tinha... Jogada ensaiada era... Me incomodei muito com o Jô, cara. Me incomodei muito com o Jô aqui naquela época. Tu ia falar direto com ele. Não foi nenhuma nem duas. Madrugada te ligava? Duas, claro. A mim não, né? O departamento de segurança do clube, chegava em mim informação. Eu tinha um vizinho, agora posso contar, que me mandava umas fotos lá das festinhas. Algumas vazaram. Algumas estão no Google. Então, assim, tu está me perguntando sobre o Richelli, cara. Essa avaliação quem tem que se fazer é o departamento de futebol. Quem é o cara que pode fazer essa avaliação? O vice de futebol e o diretor executivo que está lá hoje, que é o Macedo.
Se eles tiverem bala na agulha para segurar essa Macedo crise, é bom ou é porque fraco? ela vê. O Macedo, cumprimentei ele ontem, tenho falado na imprensa e vou repetir aqui o que eu falo, porque eu não tenho que esconder jogo nenhum. O Macedo foi um dos caras na base do Internacional que mais revelou atletas. É um cara que tem uma capacidade, um potencial para enxergar jogadores gigantesco, só que eu acho que hoje ele não tem tamanho para ser diretor executivo do Internacional. Falei isso na imprensa, já falei para ele, cumprimentei ele ontem, mas eu acho que o Internacional precisa, além dele, mais alguém dentro do vestiário. Ou alguém novo dentro do vestiário justamente para superar esse tipo de crise de Retielli. Muricy seria uma boa? Bah, seria um excelente Você está nome. participando dos teus cursos aí? Seria um excelente nome. Pela tua reação. Muricy, eu tenho Muricy tá tem participando lá do Inove? Muricy, não. Muricy tem uma coincidência, porque Muricy, em 2002, eu tive que cumprir o papel de levar a mala vazia, que não existia, lá pro Figueirense, né? Fui eu que fui lá. Aos 35 anos de idade, minha primeira função como diretor administrativo do clube era ir lá pedir pro Figueirense ganhar do Paraná, enquanto estava todo mundo em Belém. E eu cheguei lá e eu não tinha dinheiro, no Internacional não tinha dinheiro para pagar a luz em 2002. Mas não pagou nada? Nada, não existia mala nenhuma, cara. Eu cheguei lá suando no hotel do Muricy. Vou contar essa história. Era o Muricy e o Pascoal, que era da Band, diretor executivo do Figueirense. Meu amigo. Muricy tinha dado um pau em nós aqui, 4-2, e um banho de futebol em 2002. E aí cheguei lá e o Muricy pegou no meu braço assim, bem assim, aquele jeitão dele, guri. Tu fica tranquilo que o meu time é um time que tem caráter. Nós vamos ganhar esse jogo aí, porque nós precisamos ganhar. Não é porque o Internacional precisa, é porque eu sou profissional e eu tô aqui para vencer. Eles acabaram jogando, tava 2-0, o Paraná acabou empatando 2-2, servia o empate para nós também. O Pascoal e ele me convidaram para ir pro vestiário assistir a palestra. Fui assistir a palestra do Muricy em 2002, lá no vestiário do Figueirense. 3 meses depois, se eu não me engano, eu fui no jogo no Pacaembu. Eles ficaram sabendo que eu estava em São Paulo, me convidaram para assistir a palestra também, dentro do Pacaembu, 2-2, Corinthians e Figueirense, em 2003. E ali eu começou a haver uma aproximação. E eu comecei a encher o saco do Fernando Carvalho. Olha, esse treinador é um cara que... Outro cara que viu com muito bons olhos o treinador naquela época, o Muricy naquela época, e tinha uma aproximação, falecido Luiz Fernando Costa, que também tentou induzir que o Fernando trouxesse esse treinador. O futebol se a gente souber conduzir bem as coisas, dá para ter amizade e separar. Isso mesmo. É meu amigo, mas não é competente. É isso aí, meu a amigo, gente tem que avaliar por isso, tem que avaliar por esse preço. O Guto Ferreira se criou no Internacional e conhece todo mundo e não sei o quê. Bom, serve para o Odair a minha análise também. Tem que ter competência, tem que ter inovação, para usar o termo. É isso aí, tem que saber inovar. Tem que saber, cara, não adianta. Não tem, ou a gente nova, ou a gente vai continuar como está. Paulão se reapresentou e participou da atividade com o Grupo Colorado. Wellington Silva deve ser anunciado até o final do dia. Direção Colorado aguarda documento de liberação que será enviado pelo Fluminense. Roberto Melo afirma que espera novidades nos próximos dias nas negociações de Rodrigo Moledo. Eu quero entrar um pouquinho mais a miúde nisso aqui, porque eu conversei hoje, entrevistei durante 20 minutos o Roberto Melo, entrevistamos lá na Rádio Grenal. E ele disse o seguinte: o Moledo pode já assinar um pré-contrato nos próximos dias. O que se pressupõe isso? O time grego Panathinaikos vai querer ficar com o jogador por 6 meses, ele já tendo assinado com outro time, vai querer um ressarcimento para liberar agora, vai embestar que ele não pode sair e o jogador vai cumprir esses 5 meses e aí virá para o Internacional de graça lá em julho. Então, a situação do Moledo é a seguinte: ele é do Inter, ele vai ser do Inter, pelo que eu estou entendendo. Ou agora, pagando um pouco, ou lá em julho de graça. De graça, como disse o Luciano Davi, depende de quanto vai ganhar por mês. Porque o de graça, às vezes, pode sair mais caro. Mais caro. Então, essa é a situação do Moledo. Atacante Roger afirma estar no melhor momento da carreira. O jogador projeta 20 dias de preparação para retornar aos gramados. Hoje, um ouvinte até me mandou, e o recado era meio agressivo, não, mas era meio direto ao ponto. Mas se ele está tomando remédios ainda para curar definitivamente a doença, que foi um câncer nos testículos, ele tem condições já de jogar sem arriscar ser pego no exame antidoping, e até me citou o exemplo do Magrão, quando estava no Novo Hamburgo, estourou depois. Teve esse problema. Um jogo contra o Grêmio, que ele teve que ser retirado. E aí chorou e tudo mais. Então, os médicos do Inter é que tem que saber disso, né?
Porque se eu levantar isso aí seria meio leviano, né? Posso até levantar para averiguar, mas afirmar não, né? Não, eles... Depende do tempo que vai tomar os remédios. Não, os médicos sabem. Recebem toda uma orientação do combate ao doping, né? Todas as federações e confederações mandam para os clubes e eles sabem. Então, a direção do Inter e os médicos devem saber o que estão fazendo. Em determinado... Isso é igual a lesão do Wellington Silva. O Dr. Poisel tem que saber o que está fazendo, né? E esse jogador estava atuando, se pressupõe que ele não tenha dores pubianas tão fortes. O Alex está aqui, o Luciano Davi conviveu com o Alex. Convivia com as dores pubianas. Tá? Muito. Muito. No caso do Roger, ainda, quando você vai fazer um exame antidoping, o médico tem a prerrogativa de informar previamente ao exame, o atleta está utilizando tal tipo de substância. Existem algumas dosagens que são permitidas de acordo com a necessidade patológica dele, né? Bom, o atacante Fernando Zampedri, argentino do Rosário Central, entra nos planos do tricolor. O jogador tem 29 anos, 1,85 m, é um pouco mais alto que eu, também não é tão alto. Foi adquirido pelo Rosário Central em julho por 2,2 milhões de euros, de acordo com o site Transfer Market. Ou o que significa dizer, mais ou menos, 8 milhões e 800, 9 milhões. 10 jogos no Campeonato Argentino pelo Rosário, 4 gols e 1 assistência. A imprensa alemã especula retorno de Wallace ao tricolor. O empresário do atleta nega a possibilidade de ser empresário do atleta. Ainda é o Rogério Brown? Ele voltou. Acho que é um outro empresário. Ele está meio sumido, o Rogério Brown. Não ouvi falar, deve estar trabalhando lá no Tubarão, né? Ou lá na Chapecoense. Mudou de estado, então. O empresário do atleta nega possibilidade devido ao desgaste com o clube na saída do volante. Fernandinho foi anunciado pelo novo time da China. O Chongqing Lifan assinou contrato de 2 anos, viaja no dia 15 para se apresentar à equipe que é treinada pelo Paulo Bento, aquele mesmo que naufragou no Cruzeiro, né? E o Edenilson, puxa, eu vou ter que falar ainda uma fonte diferente aí, mas de novo um cara me disse, o Inter é obrigado a comprar o Edenilson. Tem um documento, se o Inter quiser, não tem renovação de empréstimo, nada. É obrigado a comprar, pagar 2.400 fica de dono. 2.400 reais? De euros. E o pior é que vale, né? E tem dinheiro? O REC é complicado esse momento. O Davi está sabendo da crise mais que é complicado esse momento, gente. Um jogador que eu acho que deu retorno. Deu retorno, um jogador que qualificou o nosso meio. Tem função, entendeu? É difícil tu enxergar um jogador com função. Isso mesmo. E esse aí sabe que a função dele é ajudar o D'Alessandro na construção e ajudar os outros. E é fácil enxergar, né? A gente enxerga, a gente olhando de fora enxerga. Foi um cara que deu retorno. Agora, se tiver... Deixa eu fazer um outro questionamento com vocês. O Moledo, quando saiu a última vez, nós vendemos ou ele saiu de graça? Ele saiu... Acho que ele foi liberado. Porque ele teve na gestão 2013, 2014. Ele foi lançado em 2012 conosco, o Fernandão. Zagueiro, ele e o Juan de dupla de zaga. Ele veio de graça, o Inter recuperou, e eu acho que foi vendido por uma merreca. Salvo engano, ele foi liberado e o Inter ficou com um percentual do passe dele. 25% do passe, isso aí. E agora tá precisando, se quiser pegar ele agora, precisa comprar? Precisa pagar. Porque ele tem 6 meses mais de contrato com... Vai ser um dinheiro pequeno, porque os caras lá vão ter um pré-contrato contra eles... 25% contra eles, tem que ser um valor bem pequeno, né? O Inter precisa de zagueiro, né? Moledo é a solução? É melhor que o Tales? Eu gostei muito do Moledo em 2012. Gostei muito dele, fazendo dupla de zaga. Levou pra Copa? Levou pra Copa não, levou pra seleção. Fazendo dupla de zaga com o Juan. O Juan tinha um estilo mais de categoria, de saída de bola com qualidade e tal. E o Moledo era um jogador mais de intensidade, de força e tal. Naquele momento eu gostei muito dele. Eu também. Não sei se ele cumpriria essa função agora. Se cumprir a função de 2012, eu trago correndo. Se cumprir a função de 2012, eu trago correndo. O Moledo dá casamento? Pode dar. Pode dar. O Klaus é mais Moledo do que ele. Já voltamos. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas, seminovos, até 6 meses de garantia.
Condições especiais de financiamento até 60 vezes. Vem nos visitar. Rua Euclides da Cunha, 606, telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Bom, vamos com o Luciano Davi até 1h47. Temos ainda minutos generosos de programa. Vocês já estão preparando uma figura central ou ainda isso vai vir no momento adequado? Com relação ao presidência? Na realidade, assim, ó, Rec. Mas Rec, assim, ó, vamos lá. Primeira consideração que tem que ser levada em conta. Nós vamos administrar o clube, se assim entendermos, com um conselho de gestão. Esse conselho de gestão tem 5 pessoas que vão compartilhar as decisões do clube. Não existe mais modelo presidencialista no Internacional. Quando tu comenta... na prática. Não, na prática, tu vai ter um líder que vai administrar esse conselho de gestão, e nós temos vários nomes. Nós temos lá o Sigma, nós temos o Luiz César, nós temos o Max Calomanho, eu mesmo, o Dani Dubin. A nossa preocupação foi qualificar pessoas para um conselho de gestão. E mais, vamos buscar parceiros em outros movimentos de oposição para participarem desse conselho de gestão conosco. Porque nós não queremos fazer tudo sozinho. Nós não queremos ficar 30 anos dentro do Internacional mandando no clube como movimento político. Nós queremos construir uma nova estrutura, um novo alicerce para o Internacional, para que ele tenha lá na frente. E a ideia é de construir novas lideranças. Hoje mesmo eu estava com uma nova liderança do Inove lá, que é o Mataus, um guri novo, que vai fechar os seus 4 anos de conselho agora, e vários outros que estão surgindo, que ele acabou citando no programa lá que eu estava ouvindo, que a nossa ideia é essa, é justamente trazer essas pessoas para a gestão, para trabalharem na gestão, para aprender. Como diria o Dr. Flávio Albino, um bloco monolítico. Agora, nós vamos ter, a nossa pretensão é ir buscar, através desse conselho de gestão, experiência e conhecimento dos assuntos do Internacional atuais, para, se um dia assumirmos o Internacional num 1º de janeiro qualquer, que a gente assuma já conhecendo o que está acontecendo dentro do clube. Senão, cada gestão que entra fica 6 meses lá para entender a estrutura e o tamanho do Internacional. Só para confirmar aqui o negócio do Edenilson, para não ficar o dito pelo não dito. Ele ainda tem 6 meses de contrato. O Inter anteciparia a venda ou gostaria de prorrogar o empréstimo até o final do ano. Essa é a informação. Já voltamos. Tem 6 meses. Só para destacar, né, o que eu falei, antecipar a venda é antecipar a compra, tá? E postergar o pagamento, ou então postergar o término do empréstimo para o final do ano, que é o que o Luciano Davi pregou que seria a melhor solução para quem não tem dinheiro. Né? É isso aí. Tem que usar da criatividade, não tem jeito. O que falta mais para o Inter? Lateral direito, será que o Dudu esse resolve o problema? Eu prefiro não pontuar contratações, com perdão da redundância, pontuais que estão sendo feitas, porque a gente não sabe o prazo dessa contratação, né? Não sabe a longevidade dessa contratação, se é de 2, se é de 3 anos. Daqui a pouco a gente pode ser gestão lá na frente, pode estar participando profissionalmente ao lado desse atleta, desse profissional. O Internacional precisa contratar. O Internacional tem funções que são específicas, e eu acho que principalmente o Internacional precisa dar uma limpada na casa. Né? Esses 26 ou 28 jogadores que estavam retornando aí, tu precisa de muita criatividade para abrir o mercado e emprestar esses jogadores com salário pago pelos outros clubes, que já ameniza um pouco a questão financeira do clube. E eu acho que nesse patamar aí a direção até está tentando fazer 22 já foram. Então.
Pois é um trabalho de... Porque, infelizmente, foram contratos de outras gestões, que não tem uma continuidade, né? O jogador não foi aprovado, não teve tamanho para assumir a titularidade do Internacional, e tu tem contrato com esses jogadores, ou tu vende, ou tu empresta para colocar na vitrine. Eu acho que esse encaminhamento ele está correto. 22, porque saiu mais o Léo Ortiz, saiu o Anselmo, agora foi o Léo Ortiz pro esporte agora, né? Então tinha 19 mais 13, 22. Todos estão contabilizados naqueles. Eu presumo que o Inter tenha 100 jogadores e que vai ficar com 40. Tem que mandar 60 embora. Mas é que daí engloba dos 20 anos. Sub-23, né? Sub-20, sub-23, né? Só para não deixar de citar, o Gustavo Scarpa não se apresentou no Fluminense e aumenta os rumores da saída dele. E o do Richelli não se apresentou ao Sport também. Até às 19.